fazer a leitura do livro diferente. Eu vou fazer a leitura e vou parar, como eu fazia nos demais. Por quê? Porque esse capítulo me permite isso, tá? Pode ser que os outros capítulos eu tenha que ler tudo e fazer as considerações no final? Pode, tá? Mas esse me permite fazer isso, tá? A Ana Paula dizendo: nós mesmos encarnados, se alguém fica lamentando ou falando várias vezes as mesmas coisas, a gente não gosta, faz mal. Imagina os nossos entes, talvez não tenham entendimento. Principalmente, Ana Paula, quem desencarnou muito cedo, não tinha conhecimento da vida pós-morte do corpo físico, pessoas que eram extremamente apegadas, pessoas que têm desencarnes bruscos, tudo, gente, leva tempo, né? E nós vamos ver mais uma vez nesse capítulo aqui. Nós já estamos no capítulo 6, né? No capítulo 5, né, a Evelina reencontrou o Ernesto, né? Mas olha, vejam bem, eles ainda não têm ciência do desencarne, né? Então as pessoas precisam parar com isso de querer de imediato, eu quero uma notícia, eu quero isso. Ah, Ana, mas já se passou 2 anos, já se passou 3 anos. Pois é, mas será qual a real condição do seu ente querido? Será qual a real condição que está aí dentro da sua casa? Qual a real condição que você se encontra? Né? Porque isso são fatores aí impeditivos, porque a espiritualidade não vai colocar o trabalho deles a perder se não tiver equilíbrio. Vocês vão ver aqui nesse capítulo 6, o tempo todo que eles estão lá conversando, nesse ambiente, né, que os remete a um ambiente hospitalar, ninguém, né, dos trabalhadores espirituais ali, chegaram para eles e disseram: ó, vocês desencarnaram. Alguém vai dizer em algum momento. Mas as coisas vão de forma gradual, né? Por quê? Porque se dá para a pessoa aquele choque, né? A pessoa entra num desespero muito maior e às vezes é muito mais difícil de reverter a situação. Então deixa ir acostumando com a situação, deixa as coisas ir acontecendo, né? Não é fácil para nenhum de nós, nem para nós e nem para eles. Enquanto nós estamos vivendo luto aqui, eles estão vivendo luto lá também. Então é muito difícil. Então vejam bem, se vocês estão vivendo luto, né? Se vocês gostariam que chegasse e jogasse para vocês uma notícia que não fosse boa, uma coisa que fosse desestabilizar ainda mais, né? Tem gente aí que, se receber determinada notícia, é capaz que infarta e desencarna também. Esse é o objetivo? Não é, de jeito nenhum, tá? Então vamos lá, capítulo 6, entendimento fraternal. E o capítulo 6 começa assim: há quantos dias aqui? Positivamente não sei, adiantou Ernesto, denotando fome de conversação. E completou: tenho matutado bastante naquele nosso entendimento de Poços de Caldas, acalentando sempre a esperança de revê-la. Gentileza de sua parte. Então vamos parar aqui para a gente já começar lá em cima. Há quantos dias aqui? Então vê-se, né, que eles chegaram adormecidos pela situação que eles se encontravam, né? E é muito normal que todos que chegam adormecidos perde-se a noção do tempo, né? Por hora, né? Porque uma hora tudo vai se desencadeando. E vê-se então a necessidade de dar a eles tempo para entender. E olha que esses aqui estão o quê? Socorridos. Imagina aqueles que não estão, né? Estão socorridos. Então eles nos estão dizendo o seguinte:
Todos que chegam aqui adormecidos perdem a noção do tempo, tá? Mas o que é o tempo, né? Diante da eternidade. Se precisa desse tempo para se restabelecer, né? Não importa quanto tempo vai precisar, importa-se que se restabeleça. Evelina confidenciou a perplexidade em que vivia. Despertara naquela instituição de saúde que desconhecia de todo, obviamente transferida de casa por imposição da família, porquanto o único fato de que se recordava com clareza era justamente o desmaio em que descambara no tope de uma crise das piores que havia atravessado. Então veja bem, né? O que ela está pensando aqui a todo momento? Eu estou num hospital. O hospital, a minha família me colocou aqui porque eu preciso de um determinado tratamento. E por que essa confusão? Né? Essa confusão se dá por isso, porque a morte, ela é do corpo físico, ela não é do espírito. O espírito continua vivo. E essa impressão é tão forte, né? Essa impressão de que você está ainda na matéria, é tão forte que a primeiro momento não se percebe, tá? E salientou sorrindo que tivera a impressão de morrer. Quanto tempo desacordada? Ignorava. Retomara-se apenas quando viera a si do sono profundo e sem sonhos, ali mesmo, no quarto do terceiro andar. Então vamos lá, a gente sabe que o espírito, quando a gente adormece, o espírito, né, tem livre-arbítrio de sair e ir e vir para onde quiser. Mas veja que nesse momento que ela está, né, em repouso pós-desencarne, ela está o quê? Sem sonhos, né? Por que isso? Porque ela já se encontra no mundo espiritual e porque no momento ela não tem equilíbrio para estar na Terra, né? Então, o que está realmente ali de repouso, né, é diferente da gente, né? Que a nossa matéria está em repouso, o espírito não. Ali, nesse momento, o espírito é que precisa repousar. Por isso é que a gente fala, né? Quando os nossos entes desencarnam, quando eles não tinham entendimento, quando a gente sabe que eles não estão socorridos ainda, quando a gente sabe que eles têm aí um desencarne brusco, né? A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que lembrar deles com oração sempre, porque a gente não sabe qual a real necessidade que ele se encontra no momento. A gente não sabe se ele está socorrido, a gente não sabe se eles estão amparados. E a gente quer que eles estejam socorridos e amparados e caminhando. Eu não quero que meu ente esteja socorrido e amparado e estagnado porque eu estou estagnando ele. Eu quero que ele siga. Desde então, andava intrigada com o mistério que a administração fazia em torno dela própria, de vez em que não obtivera permissão para telefonar ao meu marido. Olha ainda, totalmente presa às coisas da terra, não percebeu ainda o desencarne. Fantini escutava atencioso, sem articular palavras. Em derredor, algumas pessoas se mantinham sentadas ou caminhavam com naturalidade, lendo ou palestrando aqui e ali. Rosas, miosotes, jasmins, cravinas, begônias e outras flores, sob árvores recordando amendoeiras, ficus e magnólias, embalsamavam o ar, extremamente diáfano, com perfume delicioso. Alongados os comentários que anotava, curioso, Fantini mostrou estranho brilho no olhar e concordou com Evelina. Declarou achar-se em brasas. Revelou que também sofrera a esquisita fuga de si mesmo, com a diferença de que isso lhe ocorrera logo após a cirurgia, quando voltava para o leito. E registrava aquele mesmo fenômeno de retrospecção, a que se reportava a senhora Serpa em seus apontamentos confidenciais, no qual se vira repentinamente devolvida ao pretérito, desde os primeiros momentos de espanto até os dias primeiros da infância. Então, assim, todos dois, né?
experimentando sensações diferentes, mas todos dois sem entendimento, todos dois relembrando do último fato, né? Ele relembrando dele passando da mesa, passando para a cama, né? No hospital pós-cirurgia, e ela recordando aí do quê? Do desmaio, né? E não recordava-se mais nada depois dali. Então, daqui eu abro aspas para que vocês também possam entender o seguinte: viu como é difícil a situação do suicida? Porque tem-se na mente o registro bem latente, a última memória terrena, né? Isso para quê? Para que em um determinado ponto, né, da sua caminhada, você vai se ater, né? Opa, né? Realmente, eu desmaiei e dali em si, aquele desmaio me fez vir a óbito. Alguma coisa aconteceu que eu vi a óbito. Ponto, né? E eles já estão nessa dúvida. Confusos, né? Eu acho que a palavra correta é confuso e não dúvida. Agora imagine um suicida. Porque quando você começa a pensar, a ter memórias e fica ali naquela memória fixa daquele acontecimento, aquilo é o quê? Energia, né? Essa energia pode te desestabilizar ou não. Então imagine o suicídio vendo essa imagem reiteradas vezes, né? A pessoa entra num transe em um estado realmente quase que de loucura, né? E o socorro não vem, não é porque ele não é merecedor, é porque a própria egrégora que ele cria em volta dele, a própria energia densa e pesada que ele carrega, é que está impedindo do socorro chegar. Por isso que é tão necessário o quê? A oração em forma de conversa, o perdão, né? Perdoar ele por tudo, para que ele possa sair dessa energia e o socorro possa de fato trabalhar. Depois dormira pesadamente, incapaz de explicar-se quanto ao tempo exato em que se demora obtuso, inconsciente, tomar acordo de si próprio naquele nosocômio 10 dias antes. Conservava igualmente a mesma estupefação perante as normas de serviço ali regulamentadas, porque não conseguiria um mínimo contato com a minha esposa ou minha filha, das quais se despedira na cela hospitalar, horas antes do trabalho operatório a que se submetera. Achava-se por isso inquieto. Então ele estava confuso, aqui é o Ernesto, né? E a Evelina da mesma forma. A Evelina confusa no seguinte termo: por que eu não posso falar com meu marido, com a minha mãe, com meu padrasto, né? E o Ernesto já dizendo: gente, eu estou num hospital, não consigo falar com a minha esposa, não consigo falar com a minha filha, né? Então vejam bem, eles já estão desencarnados e ainda estão nessa vibe, né? Digamos assim. E aí vem nós aqui desse lado: eu quero psicografia, eu quero notícia, eu quero não sei o quê. Olha lá como o ente está, sem condições nenhuma de falar um A. Muitas das vezes, embora socorrido e amparado, um pouco perdido diante de toda a situação, que é normal, né? Se vem em lugar diferente, com pessoas diferentes, ambientes diferentes, o que é isso aqui? Né? E ainda muitas das vezes sem equilíbrio. Porque se tivesse um pouquinho de entendimento, um pouquinho de equilíbrio, né, poderia com muita humildade dar um passo, né? Embora eu estou confusa com essa situação, né? Embora essa situação me lembre um desencarne, né? Deixa eu perguntar, né? Deixa eu começar a entender, deixa eu começar a sair dessa energia, né, de ficar confuso, para que eu possa avançar, né? Achava-se por isso inquieto. Ela, Evelina, experimentara o enigmático desmaio no circuito doméstico aos pés dos seus entes queridos. Ele, porém, deixara a família em meio de agoniada expectativa, sem que lhe fosse facultado qualquer recurso de comunicação com os parentes.
Reconhecia que o restabelecimento de saúde a que se abrigara agora não era o mesmo, onde se internara para o tratamento. Chegava a duvidar de que estivesse realmente em São Paulo. O firmamento parecia-lhe um tanto diverso à noite, e a piscina de que se servira continha água tenuíssima, embora fosse compreensível, tivesse aquela casa filtros e engenhos especiais para a medicação da água comum. E Ernesto acabou o relatório indagando: a senhora já foi às termas? Ainda não. Verificará minha surpresa quando for ter lá. E admite que irei? Retorquiu Evelina, com o ar brejeiro de quem se via um tanto mais consolada. Perfeitamente. Já ouvi dizer que a hidroterapia por aqui é obrigatória. Ou seja, né, gente? Existem tratamentos, né, que vai aos poucos te despertando para a sua atual condição, né? Condição de quê? De espírito, de ter voltado à sua origem, né? Então, quando a gente fala assim, olha, o seu ente ainda está em entendimento, está em aceitação, ele está em tratamento, né? E esses tratamentos, dependendo, né, que isso aí vai de pessoa para pessoa, de espírito para espírito, né, é lento. Não é uma coisa que eles são jogada. Por quê? Porque também é momento de desapegar, de dor, de luto para eles. Né? Então eles estão lá pensando na gente? Estão. Mas nós que estamos aqui, que temos, né, entendimento que a vida continua após a morte do corpo físico, nós precisamos, apesar de toda a dor, pelo amor que nós nutrimos por eles, orar. Mandar energia positiva. Embora eu estou aqui dilacerado, né? Mas eu estou te mandando energia positiva para que você siga. Para que você faça o que precisar de ser feito, para que você tenha paciência, para que as respostas possam vir surgindo. Porque as respostas não são derramadas todas de uma vez, né? E existem tratamentos. Cada lugar com o tratamento adequado, inerente àquela pessoa, de acordo com a necessidade de cada um. Fantine sorriu significativamente e enunciou, carregando cada palavra de recondita inquietação. Sabe da hipótese mais razoável? Desconfio de que nos achamos com autorização de nossos familiares numa organização psiquiátrica. Nada sei de medicina. No entanto, estou supondo que os problemas da suprarrenal nos transtornaram a cabeça. Teremos talvez enlouquecido, entrado pelas raias da absoluta alienação mental e, com certeza, a segregação terá sido a providência aconselhável. Então, olha lá, né? Eles primeiramente se acham o seguinte: nossos familiares nos internaram aqui, no hospital, né? A gente teve algum problema, complicou alguma coisa, nós estamos internados aqui. E depois o Ernesto vem com uma outra, né, conclusão. Eu acho que nós tivemos algum problema psiquiátrico inerente à nossa doença e por isso nós estamos aqui, né? Vejam bem, eles estão socorridos e amparados, estão em momentos de reflexões, que é importante, e isso é deixado propositalmente, né, pela espiritualidade. Eles estão ali socorridos e amparados, mas não tem ciência nenhuma ainda de desencarne, né? Vejam vocês como as coisas são lentas, né, e são feitas de forma o quê? Gradual. Por que pensa assim? Volveu a senhora Serpa muito pálida. Dona Evelina, não me chame de dona. Insisto em que somos amigos e agora mais irmãos. Seja, aqueceu Fantine e continuou. Evelina, você verá os aparelhos engraçados com que nos aplicam raios à cabeça antes do banho medicinal, e creia que todos os doentes acusam melhoras gradativas.
Desde anteontem, quando fui à imersão pela primeira vez, sinto-me mais lúcido e mais leve, sempre mais leve. Acaso não se vê em boa posição mental desde que despertou? Não tanto. Aflito por notícia dos meus. Voltei a sentir agudas crises. Bastava lembrar a mulher e a filha, concomitantemente com a intervenção cirúrgica, e via-me quase que de imediato sob asfixia terrível a desfalecer de sofrimento. Então veja que importante isso aqui. Olha o que ele fala, né? Que todas as vezes que ele pensa na filha, que ele pensa na esposa e na situação em si em que ele se encontrava, né? O que acontece com ele? Ele entra de imediato sobre a asfixia terrível a desfalecer de sofrimento. Por quê? Porque tudo é energia, né? Então, se ele começa a pensar naquela situação que ele passava, né, antes do desencarne, que era uma situação difícil, né, junto da filha e da esposa, que com certeza estão ali em sofrimento, ele capta aquela energia com muito mais precisão, porque agora ele está o quê? Em espírito. Então, quando ele vai naquela memória, ele literalmente passa mal. E é isso que acontece com os nossos entes, principalmente os que estão em tratamento, que necessitam de tratamento. Essa semana eu tive notícia de uma senhora que ela está em tratamento há quase 20 anos. Olha para vocês verem a situação, né? Às vezes vocês acham que é uma coisa, ah não, já tá tudo bem lá, eu aqui não tô, lê do engano. Viu? Evelina rememorou a própria experiência, mas silenciou. Sentia-se cada vez mais inquieta. Através do cuidado com que as autoridades me respondem às interpelações, estendeu-se Fantine. Entendo que se esforçam por manter-nos em harmonia e tranquilidade. Olha lá a preocupação da espiritualidade com eles, né? Eles se preocupam em mantê-los em harmonia e tranquilidade. Admito que teremos passado por algum trauma psíquico e que nos achamos presentemente na reconquista do próprio equilíbrio, o que vamos obtendo muito pouco a pouco. Então, olha lá, de fato, é um trauma psíquico? É, mas não é esse trauma psíquico que ele está achando, né? Que foi pela doença que eles tiveram algum transtorno, alguma coisa, e estão numa clínica de recuperação. Não. Né? Eles tiveram um trauma psíquico? Sim, né? Mas está ali ainda inconsciente, que nada mais é do que o desencarne. Né? O desencarne, por mais que você tenha entendimento, né? Você ainda vai passar, nem que seja por minutos ou segundos, né? Por sentimentos assim, a realidade agora é outra. Deixa eu me adaptar aqui, porque eu me encontro numa outra realidade. Deixa eu recapitular tudo que eu sei, deixa eu respirar fundo, deixa eu ter humildade e paciência, né? Para que as coisas possam ir acontecendo, eu ir me restabelecendo, e eu preciso entender o seguinte: eu estou no lugar que eu preciso estar. Tá? Segundo creio, fomos colocados sob terapêutica puramente mental. Ainda ontem renovei a reclamação de sempre, solicitando comunicação com meu pessoal. E sabe o que a enfermeira de plantão me respondeu perfeitamente, senhora de si? Irmão Fantine, esteja tranquilo. Seus familiares estão informados de sua ausência, mas não querem conversar comigo? Nem me chamam ao telefone, indaguei. E a assistente respondeu: sua senhora e sua filha sabem que não podem aguardar tão cedo a sua presença em casa. Porque eu recalcitrasse exigindo providências, a moça declarou. Então, né, porque ele estava lá pedindo mais providências, a moça disse: por enquanto, isso é tudo o que eu posso lhes dizer. Que deduz de suas próprias observações? Concluo, salvo melhor juízo,
que estivemos claramente sem sabermos na condição de alienados mentais, sugeriu Fantini, quase novamente bem-humorado, e de certo emergimos agora com muito vagar das trevas psíquicas para um estado normal de consciência. Os médicos e enfermeiros que nos rodeiam estão plenamente justificados quanto ao propósito de resguardar-nos contra qualquer tipo de preocupação com a vida exterior. O menor vinco de aflição na tela mensal de nossas impressões no momento, assim penso, nos traria talvez grandes prejuízos às emoções e ideia qual ocorre a pequena distorção que desfigura a simetria das ondas elétricas. Então, olha aqui, olha o que ele fala, né? Primeiro, a assistente diz a ele o seguinte: olha, sua família já tem plena ciência, né? Que por enquanto você não pode estar em casa, né? Então, ou seja, a família sabe do desencarne, né? E por enquanto, por hora, não tem o que fazer, né? Eu não sei aí quanto a filha e a esposa, né? Mas ele, a gente sabe que ele não seguia nenhuma doutrina, nenhuma religião, nada, né? Mas ela fala para ele o seguinte: olha, a sua família sabe que por hora você não pode estar na Terra, né? É a notícia que ela podia naquele momento dar para ele, né? E lá no final eles vêm nos dizendo o seguinte: olha, que o propósito é de resguardar-nos contra qualquer tipo de preocupação com a vida exterior. Por quê? Porque eles não têm equilíbrio para saber do externo, para saber do que está lá fora, para saber do que está na terra, né? Eles estão em tratamento. E aí ele vem depois nos dizer que que se eles tivessem essas preocupações, ele acha que traria talvez grande prejuízo às emoções e ideias, e de fato, né? Ia desequilibrar muito mais, né? E ainda ia perder, né, toda essa estabilidade, esse reconhecimento que eles estavam tendo do ambiente da nova condição. E ela responde: é possível. Expressiva pausa caiu entre os dois. Após fundo mergulho no mundo de si mesmo, Ernesto rompeu o intervalo. Evelina, quando você entrou na crise terrível de que me fala, ter-se-á confessado antes? Que lhe teria dito o sacerdote? Recebeu dele qualquer conselho? A interlocutora assustou-se perante a angústia com que semelhantes inquirições eram moduladas e contra-indagou. Por quê? Por que, meu amigo? Confessei-me antes do desmaio, sempre que pude. Mas por que procura saber? Para chasquear? Fantini, porém, não brincava. Os olhos dele entremostravam indisfarçável mal-estar. Não se amofine. Pergunto por perguntar. Desvaneou ele, tamborilando os dedos da mão esquerda sobre o tripé que se erguia à frente. Numa conjuntura perigosa, qual a qual atravessamos, toda assistência é pouca. Lembrei que você tem uma religião e que eu ainda sou um homem sem fé. Então, olha o que ele fala, né? Diante do estado que eles se encontram, que nada mais é do que o estado de perturbação, né? Olha aí, eles estão num estado de perturbação, mesmo ainda sem saber do desencarne. Olha a confusão que eles estão, né? Na mente. Tá tudo muito confuso. E enquanto isso, o tempo está passando. Mas o tempo nada tem a ver aqui. Leve o tempo, precise do tempo que necessitarem. Mas eles precisam de restabelecimento. Que leve 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas se eles ainda assim, com esse tempo, não se restabeleceram, precisam-se de mais tempo. Ernesto ainda não rematara de todo a última frase, quando uma jovem num grupo de 3 caminhavam a curta distância, se rojou ao chão.
como quem fora subitamente acometida por violento acesso de histeria, gritando em meio de manifesta agonia mental. Ou seja, o que aconteceu lá, né? Para que vocês entendam. Eles estavam lá, né? Tanto ele e Evelina conversando, quando de repente uma jovem, né? Que passava lá por um grupo de 3, né? Cai ao chão e começa a gritar. Não posso mais. Quero minha casa, quero os meus, quero minha mãe. Onde está minha mãe? Abram as portas, bandoleiros. Quem é bastante corajoso aqui para derrubar comigo esses muros? A polícia? Chamem a polícia. Tratava-se inquestionavelmente de um caso de loucura, mas havia tanto sofrimento naquela voz que os circunstantes mais próximos se levantavam-se espantadiços. Uma senhora, irradiando paciência e bondade, exibindo na blusa as insígnias de enfermeira da casa, surgiu de chofre, abrindo caminho no grupo de curiosos que começavam a adensar-se e inclinou-se abraçando maternalmente a menina revoltada. Sem o mínimo impulso à repreensão, só ergueu-a, notificando com inexcedível brandura: Filha, quem lhe disse que não voltará à sua casa? Que não reverá sua mãe? Nossas portas jazem abertas. Venha comigo. Ah, irmã, suspirou a jovem repentinamente, asserenada por aquelas mãos fortes e boas que a enlaçavam. Perdoe-me, não tenho razão de queixa, mas estou com saudade de minha mãe. Sinto falta de casa. Há quanto tempo estou aqui, sem qualquer dos meus? Sei que sou doente, recebendo o benefício da cura. Mas por que não tenho notícias? Porque não tem equilíbrio, né? A assistente ouviu calma e apenas prometeu: você as terá. Passando-lhes em seguida o braço carinhoso acima dos ombros, concluiu: por agora, vamos ao repouso. A menina, como quem surpreendera na benfeitora alguma recordação do calor materno de que sentia exacerbada carência, encostou a loura cabeça ao peito que lhe era ofertado e retirou-se soluçando. Então é o seguinte, né? Chamou ela, convidou ela a ir ao repouso. Esse repouso é o que a gente muitas das vezes vira e fala assim: olha, seu ente desequilibrou-se e precisou-se adormecer, tá? Então, isso muitas das vezes pode acontecer por esse estado perturbatório muito grande, né? Muito confuso por enquanto dessa moça, né? Ou então a família também está jogando, né, essa energia. A espiritualidade chega certo ponto, né? Que se a família começa a prejudicar demais com energia, eles vão cortar. Né? Vão cortar essa comunicação aí, não vão deixar ouvi-lo, sentir nada, para que ele possa se restabelecer, né? E aí tem-se uma equipe tentando ajudar na terra, uma equipe tentando ajudar lá em cima, né? Mas se nós que estamos aqui somos sabedores disso, nós precisamos o quê? Fazer o exercício para que as coisas possam acontecer mais rápido, para que as coisas possam ter mais equilíbrio. Né? Porque nós sabemos que a morte é do corpo físico. Nós sabemos que nós vamos também. Nós sabemos que vamos nos reencontrar. E que nada fugiu, né, do projeto reencarnatório de ninguém. E que tudo está aí sobre ordem, né, de Jesus Cristo. Evelina e Ernesto, que havia acorrido para auxílio possível, contemplaram o quadro entre aflitos e magoados. Em ambos, a sede de esclarecimento. E eles ainda estão calmos, né? Que ilação recolher da súplica chorosa da doentinha tribulada pela ausência do ninho doméstico? Que hospital era aquele? Um pronto-socorro para alienados mentais? Um nosocômio destinado à recuperação de desmemoriados? Num impulso de curiosidade que não mais pude sopitar,
Abeirou-se Evelina de uma senhora simpática que acompanhara a cena, denotando aguda atenção, cujos cabelos grisalhos lhe recordavam a cabeleira materna, e assuntou com discrição. Então vamos lá, né? Evelina vai lá perguntar para a moça, ó. Desculpe-me, senhora, não nos conhecemos, mas a aflição em comum nos torna familiares uns aos outros. A senhora pode me dar alguma informação acerca da pobre menina perturbada? Eu? Redarguiu a interpelada e advertiu. Minha filha, eu aqui praticamente não sei da vida de ninguém. Mas escute, por favor. Sabe onde estamos? Em que instituto? A matrona achegou-se mais perto de Evelina, que a seu turno recuou para junto de Fantine e cochichou. A senhora não sabe? Ante o assombro indisfarçável da senhora Serpa, dirigiu o olhar penetrante para Ernest e aduziu. E o senhor? Nada sabemos, comunicou Fantine cortês, pois alguém já me disse que estamos todos mortos, que já não somos habitantes da terra. Alguém falou, né? Já é para começar a atinar. Fantine sacou o lenço do bolso para enxugar o suor que passou a escorrer-lhe abundantemente da testa, enquanto Evelina cambaleou prestes a desfalecer. Então, olha aí, né? Se uma simples moça já fala para ele, olha, eu acho que nós todos estamos mortos. A Evelina já se desequilibrou, o Fantine já começou a suar frio, né? Imagina se chega e joga tudo de uma vez. A desconhecida estendeu os braços à companheira e recomendou preocupada. Minha filha, contenha-se. Temos aqui dura disciplina. Se mostrar qualquer sinal de fraqueza ou rebeldia, não sei quando voltará a este pátio. Repousemos, interveio Ernesto, e dando o braço a Evelina, ao passo que a dama prestimosa ajudava a escorá-la, rumaram os três para largo assento próximo, sobre grandes ficos, onde passaram a descansar. Então, quando ele fala aqui que ela pediu para ela se conter, né? Porque qualquer sinal de fraqueza ou rebeldia, não saberia quando voltaria aquele pátio. Mas, de fato, né? O que acontece? Estão todo mundo ali confuso, achando que está no hospital, achando que está ali num hospital psiquiátrico, num pátio, né? E assim como eles levaram essa moça, né, para que ela fosse descansar, eles ligaram o seguinte ponto: olha, se você se desequilibrar, você vai lá para dentro e eu não sei que hora que você vai voltar, né? Não sei quando vai voltar. Eles vão fazer alguma coisa com vocês lá, mas não é. É porque às vezes é preciso, né, esse sono reparador para o espírito. Então, às vezes, a pessoa está muito desequilibrada, né, precisa sim pegá-la, levá-la, pôr em repouso, mas não quer dizer que tem essa severidade, né, igual eles estão dizendo. A espiritualidade está ali de pronto, com muito amor, com muito carinho, né, pronto a amparar todo mundo, né? Porque todos nós, né, somos devedores, cada um em uma escala diferente, né? Mas eles têm essa noção aí, né, por hora, a princípio, né? Porque estão todos muito confusos e ainda sem entendimento. E assim nós encerramos o capítulo 6, né? Semana que vem nós vamos para o 7. Então vocês puderam aí, gente, entender, né, como que tudo acontece, né, como é tudo feito de forma gradual, resguardando quem chega para que não tenha um trauma de imediato. Então, se vocês têm a notícia do seguinte sentido: olha, o parente de vocês está muito bem, né, fiquem felizes por isso. Porque tem gente aí que com pouco tempo já vem na Terra. E tem gente que desencarnou na mesma data doente de vocês que ainda se encontram nessa situação. Mas muitas das vezes a gente não consegue enxergar dentro das coisas o que? Misericórdia divina. A gente consegue enxergar o nosso umbigo, a gente consegue
pedir para que as nossas satisfações, né, as nossas necessidades sejam satisfeitas, né? E a gente muitas das vezes, com esse nosso egoísmo, esquece de quem? Do nosso próprio ente, exigindo deles muitas das vezes uma coisa que eles não são capazes de suprir no momento.